Renata diz a Roberta que Jerônimo quer a todo custo achar o assassino de Rafael ou assassina. Ela pede que Roberta ajude. Roberta diz que pensou, mas ficou tão paranoica, que duvida de tudo e de todos, e até de Selena e da sua mãe. Gonçalo e Matias voltam à empresa. Augusto liga para a Fazenda Bonita. Manuel atende, ele pergunta de Renata. Manuela avisa que Renata voltou para a cidade do México, e acredita que foi para sempre. Ele se alegra. Constança vê Honório muito deprimido, e dá um café para ele. Ela pede para irem à cafeteria, para ele comer algo. Honório está sem fome. Ele agradece por Constança estar com ele. Constança chora e diz que quer que Adriana se salve, porque ela é uma menina que aprendeu a amar. Constança pergunta à enfermeira notícias sobre Adriana. Ela não sabe de nada. César chega ao hospital. Constança diz a César que é imprudente ele estar ali para ela, e Honório, e a presença dele ali incomodaria Honório. César também se incomoda por ela estar tão perto de Honório, e pede que ela não o exclua da vida dela. Ele promete que quando vir ali ou outro lugar, falará com ela antes. Daniel diz a Matias e Gonzalo, que está disposto a dizer tudo o que sabe sobre Branca, mas pede que eles tirem as acusações contra ele. Gonçalo aceita o acordo. Matias ameaça acabar com Daniel se ele enganar ele e Gonçalo novamente. Josefina pega uma grande quantidade de dinheiro, põe na maleta. Gustavo liga para a velha, e diz que o tempo dela já acabou. Josefina pergunta se ele já chamou o Cantu para ir aonde ela pediu. Ele diz que sim. Josefina diz que se ele quer o dinheiro, tem que fazer tudo como ela pediu. Ele diz que não quer nenhuma armadilha. Josefina consegue se resolver com o velho. Renata passa base no rosto e cuida da pele. Augusto liga para ela. Ele diz que está livre, pois não conseguiram provas o suficiente para deixá-lo na cadeia. Renata diz a Augusto que a Adriana sofreu um terrível acidente, e passou a noite inteira no hospital. Ela diz que vai desligar, mas agradece por ele ligar. Gonçalo diz a Honório que Daniel confessou ser cúmplice de Branca, está do lado deles. Honório não sabe se confia em Daniel ou não. Gonçalo diz que devem passar por isso, por esse risco. Regina chega ao hospital com Carla, Inês e Isidro. Constança diz que Adriana está lutando pela vida. Gustavo está numa área fechada, esperando Josefina. Cantu chega ao local afastado da cidade, ele estranha o local. Josefina fica na moita, e observa tudo. Gustavo entrega as provas a Cantu, e diz que com aqueles documentos, ele pode provar que José roubou as meninas, e hoje elas se chamam Renata e Roberta. Cantu dá um cheque a Gustavo pela cooperação, em todo esse assunto. Gustavo vê o valor do cheque, e diz que não quer voltar a ver Cantu. Gustavo pega a arma, e atira em Cantu bem no peito, diretamente o matando. Josefina ri ao ver tudo. Ela chega ali, e vê que o homem morreu. Ela pega a arma dele, sem que Gustavo veja. Josefina esconde a arma de Cantu, no seu bolso. Gustavo diz que saiu ganhando, porque ganhou em cheque, e ela dará seu dinheiro. Josefina entrega a maleta para Gustavo. Ele diz que poderiam fazer uma viagem juntos. Josefina ri, e diz que com seu dinheiro. Ele diz que com o dinheiro que ganhou, ela poderá ter a vida que quiser. Josefina diz, ai, sabe, tem um lugar, que eu sei que algum dia, eu irei visitar, mas você já poderia ir se adiantando. Gustavo pergunta que lugar é esse. Josefina diz, no inferno.
A psicopata atira em Gustavo, bem no peito, e o bobão cai no chão, sangra até a morte. Josefina sorri. Josefina diz: bom cavalheiros, a história acabou. Ela pega o documento que a incrimina, debocha da morte de Gustavo, e manda um beijo pro infeliz. Regina diz a Gonçalo, que está feliz por Adriana e está reagindo bem. Gonçalo diz que sim, e pergunta como ela está. Regina diz que pensou em não vir, mas quando ele lhe chamou, não se negou. Ele diz que ela é sua namorada, e a ama. Gonçalo beija a mão de Regina. Roberta vê a cena e pergunta o que isso significa. Roberta critica o pai, por ter andado todo esse tempo com Regina. Regina lamenta, porque com isso Roberta lhe odiará ainda mais. Carla pergunta à filha, o que está acontecendo. Regina diz que nada. Carla tira suas próprias conclusões. Regina revela à mãe que iniciou uma relação com Gonçalo, e se ele está dando o seu lugar, dará o dele também. Carla diz à filha que não educou ela para ser a outra. E ela mesma sofreu na própria carne a dor da traição do engano. Regina chora. Roberta chama o pai de descarado, por trair sua mãe na sua cara. Gonçalo pede que ela não insulte mais, porque a culpada dela ter errado o caminho, foi a própria Josefina. Roberta diz ao pai que ele está casado com sua mãe, e deve respeito a ela, ainda mais doente como ela está. Gonçalo diz que Josefina está em perfeito estado de saúde, e inventou tudo para ele ficar ao lado dela. Gonçalo pede que ela tome cuidado com as palavras, e que não insulte Regina, porque ela é muito importante para ele. E Roberta terá que se acostumar com isso. Carla vai até Gonçalo, e diz que não aceita a relação dele com Regina. Jerônimo está sofrendo. Matilde vai até o patrão, e diz que não gosta de vê-lo triste assim, e fará com que Renata volte para a fazenda. Renata diz a Matias, que não voltará à fazenda, e nem para Jerônimo. Matias gosta dessa ideia. Renata pede para agilizarem o assunto porque quer ir ver Adriana no hospital. Matias pede que ela vá ver Adriana, porque resolve os assuntos dali. Regina diz a Inês que à noite fala com sua mãe, porque cedo ou tarde ela saberia disso, e acredita que será difícil sua mãe aceitar sua relação com Gonçalo. Gonçalo diz que também falará com Carla. Ele conta a Isidro que vai se divorciar de Josefina. Inês acha lindo eles terem enfrentado a situação. Regina pede que Gonçalo não esqueça da promessa, porque também precisa falar com Renata. Gonçalo acredita que Renata falará com ela. Antônio chega à casa de Carla. Ele diz que precisa ver Regina, para dar uma notícia que ela esperou por toda a vida. Carla diz que Regina não está ali, e sente pena dele, por tudo que ele fez por sua filha. Mas ela já tem uma relação com Gonçalo. Antônio fica surpreso. Selena fala com Roberta, e pergunta sobre Renata. Roberta diz que sua irmã está ali. Selena diz que quer pedir um favor a Renata, porque adorou o amigo dela, Augusto. Selena elogiou o jeito que Augusto fica na cama, para Roberta. Renata vai ao hospital ver Adriana, e deseja que tudo volte ao normal, e que ela fique bem, porque a ama muito, e ela é muito importante para ela. Renata chora, e beija Adriana. Augusto surpreende Renata. Ela o abraça, e diz que é uma maravilha vê-lo ali. Augusto diz que sabe o que Adriana significa para ela. Renata diz que tudo foi um susto, e pelo menos, Adriana está viva. Renata fica feliz por Augusto estar ali, e estar livre. Renata diz que vai à casa da sua tia Constança. Augusto abraça-a emocionada. Jerônimo diz a Carlos, que o filho da mãe do Duran está passando dos limites.
Carlos diz que duvida que Renata dê abertura a Duran, pois ela o ama. Carlos anima Jerônimo para reconquistar Renata. Ele diz que queria dar tempo a Renata, mas não quer que Augustinho se aproveite da situação. Alzira passa um tempo com Paulinho. Ele fica triste e diz que não quer que ela vá embora. Alzira pede que ele entenda a situação e que se alimente bem e estude quando ela não estiver ali. Ezequiel chega na casa. Alzira diz que já vai ir embora. Ela se despede de Paulo. Ele diz que não quer que ela volte e quer seus pais juntos. Ezequiel diz ao filho que ele e a mãe dele já não podem viver juntos. Ela se despede do menino e sai. Carina chora. Manuela pede que ela não borde de noite, porque vai acabar com a vista. Carina diz a Manuela que amava Alzira e confiava nela, e não consegue mais se aproximar dela. Manuela diz a Carina que se ela perdoar os que ofendem, também pode ser perdoada pelas pessoas que ofendeu. Eulália pergunta se Josefina vai querer jantar. Ela diz que não. Josefina está com os documentos que provam sua culpabilidade no sequestro de Renata. Ela guarda as coisas no cofre. Josefina vê o documento de Roberta e rasga o documento. Ela vê a foto de Renata bebê e diz: "Ai, que horror, Renata! Você devia estar agradecida a mim por eu ter trocado o seu nome. O de Regina, ai. É asqueroso." Ela rasga a folha. Roberta chega ali e diz à mãe que procurou ela por toda parte. Josefina diz à filha que ela sempre anda de mau humor. Roberta diz que está assim pelo descaramento do seu pai. Roberta diz que encontrou seu pai e Regina bem juntinhos. Josefina fica chocada e diz seu pai vai pagar por essa humilhação, filha, eu juro. Gonzalo e Regina jantam juntos. Gonçalo diz a Regina que descobriu sobre a falsa doença de Josefina, ela e o médico lhe enganaram. Regina diz que não entende como algumas mulheres recorrem a chantagens para prender o homem. Gonçalo diz que agora ela sabe toda a verdade e não tem remorsos de se separar de Josefina. Regina elogia Antônio e diz que ele é um homem honesto. Ela fala tudo para Gonçalo. Gonçalo diz que Antônio é um homem de palavra e vai entender a relação deles. Regina pede que Gonzalo diga a Renata sobre o início da relação deles, porque isso pode ajudá-la a melhorar sua relação com ela. Matias chega até a casa. Roberta oferece uma massagem a ele. Ela pede para tentarem se amar. Ele não se interessa em se juntar a ela, porque está muito decepcionado com ela, e diz que quer que agilizem o divórcio. Roberta pede para ir embora dali, porque quer que ele lhe conheça para tirar essa má impressão dela. Ele não se interessa, e sai. Constança leva uma comida para Honório, ele agradece. Constança diz que não quer vê-lo mal, porque ele tem problemas demais. Honório diz que pensou que Adriana iria falecer. Constança diz que ela irá se recuperar logo, logo. Constança diz a Honório que quando Adriana sair do hospital, gostaria de ajudá-la. Honório fica feliz e diz que sente muita falta dela. Ele fala de César, e Constança fica irritada, e sai. Constança chora, e diz que é uma pena que Honório ainda acredite, que ela tenha o enganado com César, enquanto estava casada com ele. Matias já tomou banho. Selena encontra César numa balada. Ela pensa que ele terminou com Constança. César diz que veio beber uma bebida em paz. E Helena pergunta a César o que ele viu em Constância, aquela cuca. César pede que Selena se preocupe por si mesma. Ela fala que está saindo com o agricultor. César pede que ela se valorize mais. Augusto e Renata jantam na casa de Constança. Augusto avisa Renata
que Jerônimo pegou a égua dela. Renata fica surpresa. Augusto garante que recuperará a égua dela. Jerônimo se martiriza, e pensa, que só de pensar em Renata com Augusto, morre de raiva. Constança chega em casa e cumprimenta Augusto e Renata. Augusto decide ir embora, e se despede de Renata. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Marina, por outro lado, está feliz por ter encontrado Jerônimo ali. Gonçalo se despede de Regina. Ele diz que está vivendo em um hotel, e não voltará a casa. Gonçalo fala da péssima situação da empresa, mas diz que conseguirão sair dessa. Ele desfruta da companhia dela, e se beijam. Antônio vê os dois, e diz a Regina que pensou que ela fosse outro tipo de mulher, e que Gonçalo era um cavalheiro. Augusto chega ao seu apartamento, e encontra Selena. Selena diz que descobriu onde ele estava morando, e fala que, como ele esteve preso naquela cadeia, pensou que sua companhia seria perfeito para ele. Gonçalo grita com Antônio para não ofender Regina dessa forma. Ele diz que eles não têm porquê de dar nenhuma explicação a ele. Regina diz a Antônio que nunca mentiu para ele, e ele sempre soube que ela não estava apaixonada por ele. Ele diz que ela deu entrada aos seus sentimentos, e aceitou seu anel de compromisso, e uma casa que iria dar para ela. Gonçalo diz a Antônio que Regina não é um objeto, e ela decidiu escolher ele. Regina sente muito, e diz a Antônio, que antes de aceitar Gonçalo, terminou com ele. Antônio diz que agora ela jamais saberá o que ele iria dizer para ela. Ele sai. Gonçalo diz a Regina que Antônio está ferido e obviamente ficará descontando a raiva em alguém. Regina fica com pena de Antônio. Gonçalo e Regina se beijam. Carla pergunta a Regina se estava com Gonçalo. Regina diz à mãe que não é possível, que ela estava lhe esperando, porque lhe faz pensar que é uma adolescente, que está esperando os pais para reclamar. Carla diz que ela está se comportando como uma adolescente irresponsável. Carla diz que Antônio esteve ali, e disse toda a verdade. Regina diz que sente pena pela dor que causou em Antônio, mas não sente vergonha nenhuma. Regina diz que no fundo se sente livre porque já não tem que esconder de ninguém seu amor por Gonçalo. No dia seguinte, o doutor informa Honório, Constança e Renata que o perigo já passou, e Adriana está sendo transferida para um quarto normal, e já saiu da UTI. Todos ficam felizes. Matias pega suas malas. Roberta pergunta o que está havendo. Ele diz que vai ir embora porque sem seu pai naquela casa, e depois de tudo o que aconteceu, não vai continuar ali. Roberta diz que ele não pode ir embora, ainda mais agora que ela está deprimida. Matias diz que não pode viver ao lado dela com a mãe dela estando ali, e já soube do fingimento da loira, e agora despreza ela ainda mais. Roberta fica triste. Matias vai embora. Josefina pergunta a Roberta o que aconteceu. Roberta diz que Matias lhe abandonou, e saiu da casa como Gonçalo. Roberta diz à mãe que todos vão falar mal delas, e pergunta o que irão fazer. Josefina se estressa. Augusto dormiu com Selena. Ela quer ficar se humilhando para encontrá-lo, mas ele diz que não gosta que as mulheres tomam a iniciativa. Augusto diz que se ela quer que a relação deles dê certo, isso tem que ficar entre eles. Selena fala de Roberta com Augusto, e acaba deixando escapar que Roberta jamais mataria o pai do filho. Augusto descobre que o filho que Roberta esperava era de Rafael, e não de Jerônimo. Ele beija Selena, e pede que ela continue lhe contando tudo. Selena diz que Roberta e Jerônimo nunca dormiram juntos, e ela só fez isso para prejudicar Renata.